E cada um desses tinha quantas mulheres quisesse, né? Primeiro as índias e depois as negras. Quer dizer que um cidadão desse ter 40, 50, 60, 100 mulheres não era considerado uma coisa excessiva, né? No Nordeste do Brasil, você vê aqueles coronéis que, se eles viajavam, né, toda cidade que passava aparecia um monte de criancinha. Oi pai, oi vô, né? Bença pai, bença vô. O cara filho que ele nem conhecia, nem sabia que era neto dele. Né? Isso aí está muito bem documentado nos livros do Zé Lins Orrego, tem vários personagens assim. Então foram estes camaradas que criaram a sociedade brasileira. Eu tenho um livro muito interessante sobre isso, que é o do Paulo Prado, O Retrato do Brasil. Este e o Capítulos de Abreu, Capítulos de História Colonial. Então você vai ver que até a vinda de Dom João VI, praticamente não havia. Você não tinha administração colonial no Brasil. Você tinha só essas fazendas, como um sistema feudal mesmo, né? Amplamente baseado na escravidão. Quer dizer que o tráfico de escravos era uma das principais atividades brasileiras, né? Ao ponto de que a nossa população hoje se compõe de pelo menos 40%, talvez 50% de descendentes de escravos. Né? Então você vê o volume de escravos. Quer dizer, o Brasil foi, no Ocidente, o Brasil foi o absoluto recordista, né, do tráfico de escravos. Né? Nada se compara com a escravidão islâmica, que foi muito maior, evidentemente, mas no Ocidente o Brasil foi o campeão e eu até sou obrigado a concordar, vamos dizer, com um autor comunista, que é o Jacob Gorender, no livro que se chama, eu acho que eu esqueci o título do livro dele, acho que é O Escravismo Colonial, uma coisa assim, onde ele mostra realmente, vamos dizer, a escravidão foi a base da economia brasileira por muito tempo, né? Não só o trabalho escravo, mas o tráfico também, né? Então, quer dizer, essa é a origem da nossa classe dominante. Né? Então, quer dizer, a religião estava ali presente, mas ela não tinha efetivo poder. Para você encontrar um padre que tivesse uma influência efetiva, só quando era um sujeito que tivesse um carisma especial, como o famoso Padre Cícero Romão Batista, Padre Inciso. E ele falava e os coronéis obedeciam, mas é porque o Padre Cícero tinha lá um carisma, ele era um santo, era um homem milagreiro, então eu falei, aí ninguém ousa desafiá-lo. Mas o clero, em geral, não tinha grande força, mesmo porque, você vê, durante o século XVIII, os jesuítas são expulsos de Portugal. São expulsos de Portugal, então não estão muito bem nas colônias portuguesas também. E, em Portugal, o Marquês de Pombal, quando expulsa os jesuítas, ele destrói a obra educacional deles. Né? Coisa similar acontecerá no Império Brasileiro, porque os nossos dois imperadores eram maçons e eram, embora fossem nominalmente católicos, né? Só no Brasil o sujeito podia ser católico e maçom ao mesmo tempo, né? Eles limitaram severamente a atuação da igreja. Né? Você vê que no Brasil, durante todo o século XIX, por exemplo, não se podia abrir novas escolas religiosas, não podia fundar novas ordens religiosas, os superiores das ordens, né, da Europa, que vinham da Europa, não podiam fazer visitas para fiscalizar os mosteiros, de modo que a igreja no Brasil foi sendo desmantelada durante o século XIX. Então, o Marquês de Pombal deu um golpe duro na Companhia de Jesus, que era a grande força educadora, tá certo? No mundo, na verdade, né? E instituiu uma educação estatal que foi uma coisa ridícula. Você vê aqui, curiosamente, existe um livro de memórias de Hippolyte Taine, o grande historiador francês, que eu tenho uma admiração ilimitada por ele, né? Por causa do livro Origens da França Contemporânea. Ele faz uma viagem à Itália no meio do século XIX e descobre que, vamos dizer, a atividade científica e universitária ali está praticamente paralisada. Eles falam, ninguém estuda nada nesse país, acabou tudo. Né? Ele vê isso na Itália, vê na Espanha, então, os países, vamos dizer, católicos. Né? E ele atribui isto, vamos dizer, à influência da igreja. Mas em Portugal a mesma coisa.
Mas o fato é que o que acabou com a educação não foi a ordem jesuítica, foi justamente a expulsão da ordem jesuítica, a perseguição que ela sofreu. Né? E no Brasil é a mesma coisa. Então, vamos dizer, esta presença civilizadora da religião que você observa nos Estados Unidos e cujas marcas você vê até hoje, porque aqui você tem, literalmente, você tem uma igreja em cada esquina. É um negócio impressionante, impressionante. E a presença, vamos dizer, do evangelho na vida das pessoas é uma coisa notabilíssima até hoje. Por mais que o sujeito interprete errado, interprete no sentido grosseiro, materialista, está tudo bem, mas isso aí vai da burrice humana, mas que o cristianismo está ali presente, está. Então, esta presença não houve no Brasil. Quando você vê muitos autores, o Gilberto Freire observa que a religiosidade brasileira é mais uma coisa estética e festeira, tá certo, do que efetivamente um fenômeno religioso. Quando o Papa João Paulo II, um homem inteligentíssimo, passou uns dias no Brasil e deu uma sacada, falou: os brasileiros são católicos no sentimento, mas não o são na fé. Né? Quer dizer, eles acham que se eles têm sentimentos cristãos está tudo feito. Né? É claro que é uma religiosidade muito superficial, que não influencia em nada a sua verdadeira conduta. Né? Então, quer dizer, a religiosidade brasileira é extremamente superficial e esteve sempre submetida a exigências de outra ordem. Quer dizer, submetida a uma classe dominante, cujos objetivos vitais não tinham nada a ver com religião, absolutamente. Né? Então, sendo essa a nossa classe dominante, né? O que acontece? Daí continuo eu aqui. Assim constituída a nação, nela só poderiam florescer dois tipos de intelectuais. Os áulicos, protegidos da classe dominante, satisfeitos de si, ocupando com gratidão que raiava o puxa-saquismo os escassos lugares abertos em raras instituições de alta cultura, e, em torno deles, uma multidão de fracassados e marginalizados, vivendo de empregos infames e bradando contra a injustiça do mundo. Ou seja, como as instituições de alta cultura eram incipientes, muito limitadas, havia pouquíssimos lugares nelas. Né? Uma escola aqui, uma escola acolá, um ministério, né? 2 a 3 funções técnicas, e acabou. Isso é tudo que tinha. Né? Ao mesmo tempo, havia educação primária. Houve educação primária desde o início. Então, o sujeito que entrava para a escola, aprendia alguma coisa, queria continuar numa carreira que requeresse algum conhecimento a mais, ele, para cada um que aparecia, tinha 1000 concorrentes. Então, 1 ou 2 subiam, o resto ficava por baixo. Então, esses poucos sortudos, esses happy few, né, que ocuparam os lugares importantes no jornalismo, às vezes no ensino, tal forma uma casta separada da multidão de intelectuais fracassados. Nem sempre fracassados intelectualmente. Você não pode dizer que intelectualmente o Leão Barreto é fracassado, mas socialmente fracassou. Né? Se você comparar, por exemplo, a vida de Machado de Assis com a vida de Leão Barreto, é interessante, porque a origem social é mais ou menos a mesma. Os dois vêm de famílias muito pobres. Tá certo? E os dois começam uma carreira no jornalismo. Tá certo? Só que, assim, o Machado de Assis deu sorte, conheceu pessoas importantes, teve bons protetores, etc, etc. E o Léo Barreto não. Por um pequeno detalhe, o Léo Barreto bebia. Então não era um tipo muito socialmente agradável. Então, foi para baixo. Então, você tem ali 2 descendentes de escravos, certo? Um que é amigo dos senadores, dos condes, etc, etc. E o outro que está lá no fundo, trabalhando numa função inferior no jornal de 15ª categoria, e que está convivendo com bêbado, prostituta. Né? E daí saem, evidentemente, 2 visões completamente diferentes da sociedade. Né? Então, é importante ver que essas 2 classes de intelectuais no Brasil não se diferenciam pelo seu nível intelectual, pelo seu nível de conhecimento ou pela sua capacidade. Né? Então, homens de talento sempre houve em ambos os grupos. Os exemplos respectivos de Machado de Assis e Lima Barreto, ou, nada mudando decorrido um século, os de Gilberto Freire e Otto Maria Carpo, que embora vindo do interior caiu nessa mesma situação, personificam as 1000 maravilhas dos 2 tipos. Quer dizer, isso é até um exercício que vocês podem fazer. Vocês
vocês estudaram um pouco Tem um livro muitíssimo interessante de um autor chamado Brito Broca. O livro é A Vida Literária no Brasil, 1900. Então, embora ele pegue só um momento, você pode prolongar um pouco o retrato dele, mais para trás, mais para frente, não vai mudar muito. Certo? Então, essa espécie de sociologia da literatura, sociologia dos literatos no Brasil é um estudo extremamente interessante. Se você pegar isso aí, este livro do Brito Broca, você pegar depois um livro escrito quase 70 anos depois, que é o do Osman Lins, Do Ideal e da Glória, que também é um estudo sobre a situação social do escritor no Brasil, você verá que você tem um drama aí de marginalidade coletiva assim, muito impressionante. Quer dizer, o número de intelectuais fracassados que tem no Brasil é uma coisa alucinante. E nem sempre são eles os piores. Né? Quando você vê esse exemplo do Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo chegou no Brasil exilado, chegou com uma carta, olha, ele não veio com pouca coisa, chegou com uma carta de recomendação do Papa. Certo? E opa, é bom, só que entregou a carta para o sujeito errado, que foi o Alceu Amoroso Lima. O Alceu Amoroso Lima, que era, sem dúvida, um homem do establishment, um homem elegante, rico, né, bem posicionado na vida. Então você vê aquela conversa entre Alceu Amoroso Lima e Otto Maria Carpo, você já vê o retrato da situação que eu estou descrevendo aqui.